ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Sorria, Jesus te ama. Essa mensagem foi profusamente divulgada através de adesivos colocados principalmente em automóveis. Foi e ainda o é, só que em menor escala. Ela trazia e traz, além de um gritante erro de concordância gramatical, já que o verbo está na terceira pessoa, enquanto o pronome figura na segunda, um erro ideológico. O erro gramatical pode ser facilmente desfeito, tanto colocando o verbo na segunda pessoa, ficando a construção sorri, Jesus te ama, como levando o pronome para a terceira, sorria, Jesus o ama ou a ama, com o objeto direto preposicionado. O problema maior fica mesmo com o erro ideológico. O propósito de quem criou o adesivo foi o melhor possível, e certamente quem o produziu não percebeu até onde o que dizia era ou seria verdade. Existe um perigo tremendo nessa afirmação: sorri, Jesus te ama. O perigo reside no fato de, a despeito de ser verdade o amor de Deus pelos homens, pelos seres humanos, não é verdade que o amor de Jesus por eles tenha resolvido ou venha resolver suas pendências eternas. O amor de Jesus pelo pecador não torna o pecador menos pecador e menos perdido. Mesmo Jesus amando os homens, os seres humanos descem a todo instante para o Hades, para a mansão dos mortos não remidos. Se ao morrer o ser humano passasse a dormir numa inconsciência profunda, ou deixasse de existir, como pregam segmentos religiosos e filosóficos, até que não seria tão grande o prejuízo de morrer alguém sem ter sido remido. Mas é preciso não ter um pingo de juízo para tratar da coisa eterna na base do ser. Se for assim, se for assado, se der deu. Não dá para minimizar, para diminuir a quase inconcebível importância da existência além-morte para os seres humanos. E não dá também para ficar só na esperança de que o amor de Jesus resolva tudo, pois isso é mentira. Sorri, Jesus te ama. Quantas pessoas, quem sabe quantas, de fato, depois de lerem essa mensagem, não se puseram mesmo a sorrir, descansadas e descansando em um pretenso amor de Jesus que as colocaria a salvo de qualquer jeito diante de Deus? Quem sabe quantos raciocinaram na mesma direção para a qual aponta ou apontava o adesivo? Ora, se Jesus me ama, então está tudo resolvido, está tudo na santa paz. E quem sabe, uma velha expressão não veio à mente de tais pessoas: quem pode mais do que Deus? Com a retórica resposta: ninguém. E se ninguém pode mais do que Deus, e se Jesus me ama, qual será o problema?
devem ter pensado: isso é um negócio sério, muito sério. Como de início afirmamos, o erro ideológico aqui pode produzir efeitos negativos tremendos e irreversíveis. Deus amou o mundo com tamanha profundidade que deu seu unigênito Filho para fazer-se o Cordeiro eterno. E como qualquer cordeiro sacrificial do culto judaico, o Senhor passou pelo holocausto, pelo sofrimento e pela morte. E por que Deus não o poupou? Onde estava ou onde esteve o amor de Deus enquanto seu Filho padecia violentamente nas mãos de pecadores nojentos? O Todo-Poderoso não se permitiu ouvir mais de uma vez, testificando ser aquele Jesus, seu amado Filho? E onde foi parar o amor de Deus enquanto o amado Filho era escarnecido, humilhado, envergonhado, torturado e morto? O amor do Pai eterno pelo Filho amado não o poupou da cruz, pois o amor de Deus não pode atropelar sua justiça. O amor de Deus deu ao mundo Jesus. O amor de Jesus fê-lo ir à cruz para que o Pai tivesse base jurídica para perdoar pecadores. Todavia, o amor de Deus e o amor de Jesus, por causa da questão jurídica da justiça em si, não pode o amor de ambos passar daí. Assim, não é totalmente verdade que o fato de Jesus amar uma pessoa motive seu contínuo sorriso e seja garantia de uma eternidade de luz e de paz. Ressuscitado dentre os mortos, o Senhor determinou aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. E o amor de Jesus? O amor que motivaria um permanente sorriso para onde foi. Quem não crer será condenado. O Senhor foi taxativo: engana-se quem quiser. Mas ele disse com todas as letras que quem não cresce no Evangelho que prega a invocação do seu nome como mandamento de Deus para os seres humanos, quem não cresce seria condenado. Ah, diz alguém, mas eu não creio em um Deus que jogaria seus filhos na perdição ou nas trevas. Meu Deus é compassivo, é longânimo e sabe perdoar. Essas pessoas continuam sorrindo, confiando em seus próprios arrazoados, porque não é assim que ensinam as Sagradas Escrituras. Deus amou o mundo até onde sua justiça permitiu que fosse seu amor. Como justiça e injustiça não podem existir harmonicamente, quer dizer, como não é possível a justiça de Deus coexistir com a injustiça dos pecadores, Deus amou os pecadores até oferecer-lhes um Salvador. Depois disso, havendo rejeição ao Salvador, não haverá mais comiseração, não haverá mais misericórdia, não haverá mais perdão. Quem não crer será condenado. É claro que Deus não queria e não quer a perdição de pessoa alguma. Se ele tivesse decidido pela perdição dos seres humanos, de um sequer, não lhes teria dado o Salvador. Mas esperar que quem não se decidiu pela invocação do nome de Jesus seja posteriormente perdoado e aceito pelo Altíssimo em sua presença, é esperar, como é possível supor, esperaram os antediluvianos. Quem imaginaria que Deus, logo Deus, misericordioso,
compassivo e tudo o mais, fizesse perecer nas águas do dilúvio a humanidade toda. Anciãos, adolescentes, crianças, recém-nascidos, não sobrou ninguém. E onde estava o tão proclamado amor de Deus? Por incrível que pareça, estava em ação. A estupenda notícia de ter Jesus pregado o Evangelho aos antediluvianos, que não estavam dormindo coisa nenhuma, e nem estão, 1 de Pedro 3, 18 a 20, e capítulo 4, versículo 6, é prova que o dilúvio foi um ato do amor de Deus. Punia Deus na carne a devassidão dos homens, para que eles pudessem ter alguma chance quanto à eternidade nas trevas, e para que fosse possível, posteriormente, como realmente aconteceu, a vinda do Messias, do ungido, do Cristo, como bênção para pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Se o Senhor não agisse ali, quando a humanidade apenas começava e já se tornara devassa, não sobraria quem pudesse ser usado por Ele para a consecução do seu plano. Só que o amor de Deus não poupou ninguém das águas, nem mesmo as crianças, com sua ingenuidade e com sua doçura e com sua inocência, foram poupadas, pois os pecadores de então haviam sido também crianças ingênuas, doces e inocentes, que se transformaram no que eram, multiplicadores da iniquidade. Gênesis 6 e 5. Sorri, Jesus te ama. Ele ama, mas não da forma como muita gente pensa e espera. Para quem teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho da Graça, o que não aconteceu lá com os antediluvianos e com muitos outros, não haverá explicação ou desculpa que convença. Quem ouviu e não creu será condenado. Crer em Jesus é crer em Jesus, é confiar no poder e na eficácia do seu sangue. Crer em Jesus é decidir-se por Ele, mas com toda a bagagem da mente e do coração, quer dizer, é abrir mão de tudo em que se cria ou em que se confiava anteriormente, como capaz de ajudar ou de resolver a coisa do além da morte. Pai Nosso, Ave Maria, sábado, domingo, oração, reza, velas, súplicas e todas quantas forem as aparentes provas de submissão e de culto ao Senhor Jesus e a Deus, não substituem, e esse é o drama, a invocação pura e simples do nome do Senhor Jesus. Pois quem usa esses expedientes todos, usa-os com a pretensão de que Jesus ajude na caminhada para Deus, mas apenas ajude, pois elas mesmas, as pessoas religiosas aí inseridas, é que devem ou deveriam conquistar sua própria salvação. Quem não crer será condenado. Alguns imaginam que Jesus deve ter dito, mesmo não estando escrito, que quem não crer deve seguir o caminho da caridade, deve procurar a ajuda de Maria, deve tentar guardar a lei, deve confiar no valor da água benta, das velas e das rezas e etc. Existem pessoas assim, vão na conversa de quem fala mais, de quem diz mais, de quem promete mais, e elas já ansiavam ouvir aquelas coisas. Juntam-se então a fome com a vontade de comer. Quem lhes pregou uma mentira que elas já aceitavam como verdade. O problema é que o Senhor Jesus disse, aquilo que Ele disse continua dito: quem não crer será condenado. Sorri,
Jesus te ama. Calma, não é bem assim. Sem que se esclareça até onde pode ir o amor de Jesus, essa afirmação termina por se constituir numa tremenda armadilha. O amor do Senhor Jesus na vida dos homens, ou em relação aos homens, pode ter efeitos relativos ou absolutos, a depender dos próprios homens. Escrituras de depois da cruz, quando entrou em vigor o Novo Testamento, esclarecem esse assunto nos seguintes termos: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 11 e 12. Aqui confunde-se quem quiser. Aqui não serve ser servo de Jeová e nem filho de Maria. O Senhor aqui é Jesus. É Ele que precisa ser invocado. Foi Ele quem foi à cruz. Pois bem, todo aquele que nele crer não será confundido. Isso implica em que aqueles que nele não tiverem crido, não o invocando como Salvador, serão confundidos. E o pior é que a confusão só se manifestará lá, do lado de lá, na terra do nunca. Nunca mais perdão, nunca mais alegria, nunca mais luz, nunca mais paz. O Santo Espírito, para que não pairasse qualquer espécie de dúvida ou de mal entendido, fixou, através do apóstolo Paulo, a ideia da medida do amor de Jesus, fazendo-o dizer ser o Senhor rico para com todos os que o invocam. Está bem clara uma relatividade no amor de Jesus para com os que não o invocarem. Ele é rico para com os que o invocam, logo, ele é pobre para com os demais. Os que ouviram falar de seu amor, de seu sangue e de sua obra, e o quiseram apenas para ajudá-los e para ensinar-lhes o caminho, não terão da riqueza absoluta do seu amor com seus efeitos eternos. Não tendo crido no Senhor até ao fim, até as últimas consequências, confiando totalmente no poder do seu sangue, não terão a consumação de seu amor, a salvação eterna. Sorri, por que sorri? Sorri um sorriso amarelo, confuso, destituído de gozo, de alegria, de paz, para quê? Só quem já invocou o nome precioso do Senhor Jesus como Salvador, e para Salvador, tem motivos, e os tem de sobra, para sorrir. Claro, ele jamais será confundido. Jesus foi rico para com ele, ele foi justificado, seu nome foi escrito no livro da vida pelos séculos sem fim, amém? Ele recebeu o dom da vida eterna, ele foi resgatado da maldição da lei, ele é filho de Deus, ele pode exclamar, Abba, Pai, coisa que só o unigênito podia. Nessas condições, quem é que não vive rindo, sorrindo, gargalhando? Mas o resto ri da própria miséria. O resto vive atrás de motivos que o façam rir. E quando morre um, é aquele desespero, não tem certeza de nada. Quando um deles deixa o corpo, é uma agonia só. Ficam os demais desesperados, pensando na própria morte e aos berros, pelo menos interiormente. Claro, eles serão confundidos. Jesus terá sido pobre para com eles, eles não terão sido justificados, seus nomes não terão sido escritos no livro da vida, eles não terão recebido o dom da vida eterna,
Eles não terão sido resgatados da maldição da lei? Eles não se terão feito filhos de Deus, permanecendo como simples criaturas? Eles não podem, nem jamais poderão exclamar: Abba, Pai, sendo admitidos por Deus dessa forma. Só lhes resta, ou só lhes restará mesmo, gemer, chorar e demonstrar desespero. Não eram mais pecadores que os remidos, não eram mais perdidos que os demais perdidos. Não se tratava de não merecerem, pois ninguém jamais mereceu. Foi a infeliz teimosia, foi a famigerada pretensão humana de querer ser o que Deus não reconhece em ninguém. Foi o orgulho de merecer, de poder, de conquistar o inconquistável. Foi, por fim, a rejeição à proposta de Deus de perdão gratuito e eterno. Aconteceu-lhes o que mencionou o apóstolo Paulo: nem todos obedecem ao Evangelho. Romanos 10 e 16. O termo hipakoou, traduzido por obedecer, significa obedecer no sentido de prestar atenção, seguir, sujeitar-se, submeter-se. É aí ou é aqui que a coisa pesa. Crer no Evangelho, até que muitos creem, mas só no sentido de admiti-lo como mais uma filosofia religiosa ou como uma forma de vida e de conduta. Todavia, o Evangelho não foi usado como uma nova lei e nem como um novo padrão ético e moral. Jesus não se manifestou como um novo Moisés. Na cruz houve uma mudança de sacerdócio. Sabendo-se que o sacerdócio anterior, o sacerdócio aarônico, foi instituído por Deus, então é claro, um novo sacerdócio só poderia existir sob seus auspícios, segundo o beneplácito, o consentimento de sua soberana vontade. Assim, obedecer ao Evangelho é realmente submeter-se ao sacerdócio de Jesus, que sendo ou tendo sido ao mesmo tempo oferta e ofertante, ou seja, cordeiro e sacerdote, satisfez plenamente o que Deus esperava dele, que era o preço do perdão que seria outorgado posteriormente aos que o invocassem. Não obedecer ao Evangelho da graça é não confiar firmemente na obra e no sangue do Senhor, que, em última instância, é o objeto do Evangelho. Os remidos submeteram-se, sujeitaram-se à ação do Evangelho em suas vidas, dando ao Senhor Jesus o crédito de lhes ter adquirido o perdão de Deus de forma absoluta, pois que nada tem ou teria que cobrar a justiça divina em vista do sangue do Cordeiro. Que mais precioso e sublime poderia existir em todo o universo que o sangue de Jesus? E se Deus o Pai, à vista do sangue de Jesus, perdoou ao remido a culpa de seu pecado por causa da invocação feita, que culpa sobraria que motivasse ou requeresse um novo perdão? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, e o que se vê e o que se ouve é uma constante correria de cima para baixo, numa sofreguidão maluca de pessoas atrás de perdão que nunca se lhes parece suficiente. São esses mesmos que, numa incoerência de fazer dó, dizem: sorri, Jesus te ama. Tentam falar e testemunhar do amor de Jesus, mas vivem ainda a pedir perdão, como se o sangue de Jesus, que sobre eles caiu, se forem realmente remidos, não tivesse sido suficiente e eficiente. São os dois extremos da questão. De um lado é proposto ao homem natural, ao ser humano, ainda fora da bênção do Evangelho da graça, que sorria, porquanto Jesus o ama, como se o amor de Jesus por si só
resolvesse a pendência do pecador diante da justiça de Deus, e do outro lado, remidos, que tendo invocado o precioso nome do Senhor Jesus, foram definitivamente perdoados, vivendo a pedir perdão todo santo dia. E alguns, de forma mais errada ainda e mais incoerente, falando em multidão de pecados. Dos males o menor, diz o provérbio popular. Bem, entre ser um remido desconfiado e um não remido, é óbvio, a preferência teria que ficar com o remido desconfiado. Mas o remido desconfiado, do tipo que vive a pedir perdão, vai ter sérios problemas do bema, quando tiver que dar contas de sua desconfiança diante do olhar severo do Salvador. Alguns imaginam que pedir perdão, mesmo já tendo sido perdoado, é ou seria uma constante prova de humildade do remido. Todavia, isso é sim uma constante prova de incredulidade, de desconfiança, de falta de fé autêntica no sangue do Senhor. E como sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, é fácil concluir que a maneira mais rápida de ser-lhe desagradável é desconfiando. E desconfiando logo de quê? Do sangue de seu filho. Amigo ouvinte, preste atenção no que ouve e, acima de tudo, no que crê. Se você se enganar, terá que assumir seu engano. Não vá na onda do sorria ou sorri, Jesus te ama. Pois a despeito do imenso amor do Senhor Jesus pelos pecadores, se você não o invocar como Salvador pessoal, você estará fora do abrangimento, do alcance do seu amor, mesmo ocupando o amor do Senhor todo o universo. Sorri, Jesus te ama, é verdade, mas o amor de Jesus não pode invalidar e nem atropelar sua vontade. Ouvinte precioso, aproprie-se então do amor de Jesus, invocando o seu nome já, ou então continue teimando e espere pelo pior.